Olá, tudo bem? Será que esse escrito que Paulo disse há quase 2000 anos atrás, será que esse escrito pode valer para os nossos dias? Né? Será que tudo que Paulo falou serve para as pessoas que estão se reunindo como igreja, que estão sendo conduzidas por ministros da nova aliança, por pregadores que dizem que têm dons de bispo, dom de pastorear? Será que isso daqui não está atrasado, assim como os religiosos legalistas que ainda estão nas trevas de Moisés, que estão no Velho Testamento, no Velho Pacto? Será que esse escrito de Paulo serve para nós? Então eu te convido a ler Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 29. Assim está no subtítulo da Nova Almeida Atualizada: a tutela da lei para conduzir a Cristo. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Quem é que estava debaixo da tutela da lei? Quem era que era guardado pela lei de Moisés? Quem estava sob guardiões ou sob guardião de Moisés? Eram todos os povos, todas as nações, ou eram somente os israelitas, os hebreus, os judeus, os que faziam parte das 12 tribos de Israel? Então Paulo aqui, isso daqui, o sujeito disso aqui é ele. Essa fala é direcionada a ele. Mas antes que viesse a fé, estávamos, os judeus, debaixo da tutela da lei, e nela encerrados, e nelas escravizados, e nelas cercados. Então esse escrito aqui é para Paulo e para os judeus, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, Cristo. Principalmente o favor imerecido aos gentios, que Paulo diz que esteve oculto por gerações e gerações. Então, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Isso daqui, você que é religioso, você que frequenta uma chamada igreja, você que frequenta templo, você que se reúne como igreja, você que está seguindo um dito ministro da nova aliança, que está num altarzinho baixinho, que está atrás de um púlpito, você também está cercado pela lei, você está também sob o domínio de Neemias capítulo 4, capítulo 8, versículo 1 em diante. Quando o escriba Esdras fazia a leitura da lei em cima de um púlpito, o qual estava no altar, um local acima do povo. Então isso é só um alerta para você, tá? Você não é muito diferente dos católicos, você não é muito diferente dos protestantes, você não é muito diferente dos assembleianos, claro que não. Você também está idolatrando, adorando, sob a doutrina de um homem, de homens, que se dizem ministro da nova aliança, atrás de um púlpito. É? Então, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Olha que coisa linda, né? Então Paulo foi tirado, foi salvo, né? Foi arrancado do guardião de 600, que utilizava 613 itens para sentenciar, para matar e escravizar as pessoas e para aprisionar, que eram as leis de Moisés.
Então, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Meu Deus, mas isso não serve para mim. Isso serviu quando esse canal se chamava Limpos pela Graça, mas isso não. Aí alguém perguntou, mas você antes de conhecer o Evangelho Eterno, você esteve na graça, porque eu não conhecia o Evangelho Eterno. Se você hoje conhece o Evangelho Eterno, não tem o porquê você estar na graça pregada por Paulo. Não tem o porquê você se referir como alguém salvo, né, como vocês gostam de falar, na graça, favor e merecido de Paulo. Paulo, sim, os irmãos, os gentios, os judeus daquela época, que se converteram a Cristo, eles sim foram arrancados. Os gentios de serem prosélitos, seguidores do judaísmo, ou mesmo abandonar o paganismo, e principalmente os judeus, os israelitas, assim como Paulo, Apolo, Pedro, Tiago, João, eles estavam debaixo desse guardião até a vinda de Cristo, gente. Mas nós não nascemos na época da vinda de Cristo, nós nascemos na época onde o reino de Cristo foi estabelecido, nós nascemos depois que o reino de Moisés foi dado fim, nós nascemos muito antes, muito depois de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17, quando os reinos passaram a ser de Cristo. Quando você lê Apocalipse 12, 10, o acusador, João que era um judeu, disse, o acusador de nossos irmãos foi expulso, que eram as leis de Moisés. E quando Paulo estava falando isso, o legalismo ainda estava de pé, o templo, o símbolo maior do legalismo de Moisés, ainda estava de pé. Então esse escrito aqui não tem nada a ver para nós. Isso é coisa velha, isso é escrito velho, isso aqui é mito, isso aqui não é fábula, mas é um escrito antigo, caduco. Só vai fazer 2000 anos que foi aniquilado isso aqui, que acabou a importância disso aqui. Só 2000 anos, só mais nada que isso. 25. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Paulo era israelita, eu tenho que ficar falando isso toda hora. Paulo israelita, então ele, como um israelita nato da tribo de Benjamim, e os seus pares, mas agora que veio a fé, agora que chegou Cristo para eles, já não permanecemos subordinados ao guardião. Meu Deus, ô ministro da Nova Aliança, esquece isso. Isso é coisa velha, isso é coisa arcaica, isso não tem mais sentido. Paulo estava falando isso, aí vem esses pregadores da graça, usando isso, e as pessoas se colocando nesse contexto, se colocando nesse time. Olha, agora que Cristo veio para mim, não, isso é coisa velha. Você tem que aceitar, falar assim, agora que veio o conhecimento de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que aquele grande dia do Senhor foi o grande juízo de Deus, foi o grande julgamento de Deus, você tem que ter conhecimento de Apocalipse 11, 15 ou Apocalipse 10, 7, quando Cristo disse a João, quando a 7ª trombeta for tocada, então se cumprirá o mistério falado aos servos e profetas, que foi o Evangelho, que foi a vinda do reino de Deus, e ela foi estabelecida no toque da 7ª trombeta, quando você lê Apocalipse 11, 15, o reino da terra passou a ser de nosso Cristo. Então o conhecimento para você não é que Cristo chegou até você, o conhecimento que você tem que estar ativo em você, é o conhecimento que o reino de Deus, o reino de Cristo foi estabelecido. Isso que é o que interessa. Essa passagem de Paulo é coisa velha, é coisa antiga.
Não faz mais sentido para nós hoje em dia. Para você que está conhecendo Apocalipse 14:6, o Evangelho eterno para toda tribo, nação, povo e língua. Os gentios fazem parte do Evangelho eterno. Evangelho eterno nada mais é do que o reino de Deus estabelecido. Evangelho eterno nada mais é do que o cumprimento daquilo que Jesus veio anunciar aos judeus, daquilo que os discípulos veio anunciar aos judeus, daquilo que Paulo veio anunciar aos gentios. Então o nosso time é outro. O time de Davi Miranda quando estava vivo era outro. O time de Constantino era outro. O time de Lutero era outro. Porque isso aconteceu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Já vai para 2000 anos. O catolicismo foi fundado ali de 317 a 337. Ali o reino de Deus, o reino de Cristo já estava vigorando, já estava em evidência, mas os pregadores da graça não. Olha, vamos usar isso aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Então a fé nos chegou até nós, Cristo chegou até nós. Não, cabeça de bagre. Você tem que ser feliz falando, olha, agora eu reconheço que nós estamos no reino de Cristo, nós não pertencemos mais ao reino de Moisés, as trevas, a escravidão de Moisés acabou. Esse é o conhecimento que você deve exalar. Quando você lê Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 6, no versículo 2, você vê que a nova Jerusalém espiritual está em nós. No versículo 3, você vê que o templo espiritual de Cristo está em nós, onde Ele mesmo está. É isso que nos interessa, é isso que é atualização, é isso que você tem que falar. Não, eu estou atualizado conforme o entendimento do Evangelho eterno. Não você usar isso daqui como que se reúne em graça. Olha, eu sou diferente. Você é religioso. Você que está se reunindo como igreja, você está debaixo de doutrinas, de ventos de doutrinas. Você está a mesma coisa, você não é diferente. Porque o seu líder está atrás de um púlpito, está usando a mesma ferramenta que Esdras usou. É só você ler Neemias 8, 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Quem nasceu do ano 70 para cá foi batizado no quê? Foi batizado no reino de Cristo. Foi batizado na sabedoria de Cristo, foi batizado na unção do Evangelho eterno, não mais o batismo de água, que foi para os judeus, não mais o batismo em nome de Jesus está batizado, não, porque a justiça eterna foi cumprida, a justiça eterna foi estabelecida, porque está lá em Daniel capítulo 9, versículo 24, na 70 semana de Daniel, era isso que iria acontecer. Olha aqui, 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para os judeus e para a sua santa cidade Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O santo do santo espiritual está em cada um de nós, e vocês se reunindo ainda como igreja. Olha, a fé chegou até nós, a fé agora está em nós, porque o missionário, porque o ministro da nova aliança, fulano de tal, porque o bispo que tem dons, está falando isso. Não, seu cabeça de melancia, você está atrasado, você é religioso. Em você está o Evangelho eterno, em você está o reino de Cristo, em você está o templo espiritual de Deus, onde Cristo está. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e Cristo se revestiram. Isso foi para o tempo de Paulo. Eles batizavam em nome de Jesus Cristo. 28. Assim sendo, já não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Porque todos nós hoje em dia temos o conhecimento que somos um como templo espiritual de Cristo.
Porque Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus está. Nesse tempo ainda não tinha isso. 29, e se vocês são de Cristo, e se vocês são do Evangelho eterno, e se vocês estão no reino de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nada disso. Hoje nós somos contados como pessoas vivendo, desfrutando disso daqui, ó, de Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17, olha aqui no texto da Bíblia de Jerusalém. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve então fortes vozes no céu, clamando, abre aspas, a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, porque até então era de Moisés, até então era território das trevas, onde Paulo, dentro de uma barraca, um exemplo ali, ele, os que estavam aceitando Cristo, eles estavam tendo a fé de Cristo. Mas nós nascemos depois de tudo acontecido. Então o nosso tempo é outro. O nosso tempo é o tempo do reino de Cristo estabelecido há 2000 anos atrás. As pessoas ainda ficam confundindo, as pessoas ficam ainda vivendo. Olha, nós estamos na graça eterna pregada por Paulo. Versículo 16. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo, 17, nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. É nisso que nós estamos, é esse que é o conhecimento atualizado que cada um tem que ter, não ficar pegando, vivendo dessas passagens de Paulo, Paulo sendo o sujeito da oração, Paulo sendo o sujeito, ele e os seus pares israelitas, judeus, hebreus, e as pessoas ficam aí, olha, nós somos igual a que Paulo está falando. Agora que nós estamos nos reunindo como igreja, então nós estamos vivendo na fé, a fé nos alcançou, a lei não foi para você que se reúne como igreja, porque os que são judeus, eles se reúnem, eles congregam em sinagogas, e vocês que estão se reunindo como igreja, vocês estão se reunindo em templo, em garagem. Mas quem está ministrando para vocês é alguém que está atrás de um púlpito, é alguém que está em um localzinho um pouquinho mais alto. Tudo isso era território de Moisés, tudo isso faz parte das trevas, da escravidão. Então você não está atualizado, você continua atrasado, você continua com o ensinamento arcaico, o ensinamento velho e caduco, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil. Desejo a você uma excelente semana, que as provisões do Criador que habita em você venham estar sobre a vida de cada um, tá bom? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.